aqui pedindo a intervenção para defender a nossa juventude. Eu tenho acreditamos. Olha, a gente já democracia sim. Eu acredito nos generais, eu acredito nas Forças Armadas. Eu quero de volta ao nosso Brasil. Fico muito triste com os jovens de hoje, na perdição desse mundo de hoje. As urnas são comprovadamente fraudadas, a gente já sabe disso. É por isso que nós queremos a intervenção militar para ontem. Viva o... Intervenção. Acabamos de ver, através desse vídeo, um clamor da nação brasileira pedindo intervenção militar em prol do nosso país. Isso nos mostra que o nosso dia a dia não é diferente. Quantas vezes nós estamos passando por lutas, dificuldades, que precisamos de um socorro, precisamos de uma solução, precisamos de uma intervenção. Não somente conosco, mas também através dos nossos familiares, através dos nossos amigos. Vimos situações que necessitam de uma intervenção. Quero falar sobre isso neste momento, intervenção. Baseado na história de lá de Juízes, capítulo 6, podemos ver a história do povo de Deus passando por uma luta, dificuldade, onde seus inimigos tentavam invadir, trazendo caos total sobre eles. Mas mostra também que através dessa história, muitas vezes o que nós passamos, alguma luta, alguma dificuldade, algo que nos levou a ficarmos diante de uma situação sem saber o que fazer, foi ocasionado por nós mesmos. A atitude que foi gerada através, muitas vezes, do nosso orgulho, através da nossa soberba, através de algum capricho nosso, através de alguma vaidade nossa, nos levando a passar por situações que não era necessário estar passando. E assim também Israel, ali no tempo dos juízes, passou por situações que não era necessariamente estar passando, porque eles desviaram do Senhor, se afastaram do caminho de Deus. Mas o que gerou a intervenção de Deus na vida do povo de Israel? Ali mostra que eles se arrependeram, confessaram seus pecados, e Deus, através da sua infinita graça, sendo sempre um Deus fiel, interviu e trouxe o milagre, trouxe a libertação que eles precisavam. Da mesma maneira, não é diferente para nós. Quando passamos por lutas, adversidades que foi ocasionado por nós mesmos, porque nós erramos, nós devemos simplesmente nos arrepender. E esse arrependimento, com certeza, vai gerar a intervenção de nosso Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, sempre fiel. Então, se esse for o seu caso, se esse for o motivo que você está passando alguma luta, alguma dificuldade, porque você errou, foi tomar um ato gerado por um orgulho, por alguma vaidade, por alguma coisa parecida, basta somente isto, se arrepender, confessar seu pecado, você vai ver a glória de Deus vindo sobre a sua vida, a bondade de Deus se manifestar sobre a sua vida, porque Ele é fiel e sempre vai trazer a solução, a intervenção que você necessitar. Quando nós confessarmos nossos pecados, reconhecemos que nós erramos, Deus vai mostrar gracioso em nosso favor. E ali na história de Juízes, não só mostra que a intervenção foi gerada por um motivo de arrependimento, mostra também que através de Gedeão, um homem que foi usado por Deus naquele momento, Gedeão fez uma pergunta para Deus diante daquela situação que ele estava passando. Ele perguntou: Deus, onde está a tua glória? Onde está o teu poder que nós vimos muitas vezes sendo contado pelos nossos pais? Essa pergunta não é uma pergunta de uma incredulidade, mas é uma pergunta de um inconformista que não se conformou com aquela situação. E quantas vezes nós estamos diante de situações de lutas, dificuldades, situações adversas que muitas vezes nos acomodamos, ficamos parados, ficamos passivos, não agimos, ficamos quietos. E isso não pode acontecer conosco. Nós temos que ter sempre em mente essa lembrança que nós temos um Deus que pode operar, um Deus que sempre vai estar do nosso lado, que não é um Deus somente lá do tempo de Moisés, um Deus somente lá do tempo de Josué. Não, Ele é um Deus presente. Como agiu lá, vai poder também agir no nosso meio. Então não é necessariamente ficarmos com esse sentimento de passividade, parados, desanimados, mas é um tempo de trazer na nossa mente a lembrança que temos um Deus que vai operar, um Deus que vai agir também como agiu no passado. Então, o que gera a intervenção de Deus
é um ato de inconformismo, não de conformarmos com a situação, de não conformarmos com as coisas que muitas vezes está acontecendo no nosso dia a dia, ao nosso redor, na nossa família, no meio dos nossos amigos, no meio da nossa igreja, no meio da nossa nação. Vamos nos levantar, vamos nos colocar de pé, vamos buscar o socorro de Deus, vamos clamar pela ação de Deus, vamos nos fortalecer nesse Deus e agirmos realmente com autoridade, porque o Deus que foi com Josué, o Deus que foi com Moisés, será com você, será comigo, será conosco, e Ele vai agir em nosso favor, vai trazer a intervenção que nós necessitamos. Nós também temos uma lembrança na palavra de Deus que gera intervenção, que gera uma fé em nosso coração. É saber que foi prometido para nós que a mulher, uma virgem, dará à luz essa criança que ia nascer e receberia o nome de Emanuel, que significa o Deus conosco. Veja que a intervenção de Deus foi prometida desde o passado, mas essa intervenção não era de enviar um general, não era de enviar um imperador, não era de enviar uma tropa de militares, mas essa promessa de intervenção aconteceu com a própria vinda de Deus, quando a palavra de Deus fala que Ele se encarnou, se habitou no nosso meio, Ele visitou a nossa história. Então a intervenção de Deus não é só gerada através de um arrependimento, através de um conformismo, de agirmos, de nós levantarmos, mas é um ato assim que o próprio Deus determinou intervir na minha vida, intervir na sua vida, na nossa história. E essa intervenção aconteceu com a própria presença dele. Ele veio pessoalmente trazer a solução para nós. Como é grandioso isto, como isto é algo assim que passa assim do nosso entendimento assim, de ver uma bondade, uma graça, um amor que está acima de todas as coisas, dele mesmo, nosso próprio Deus, Criador dos céus e da terra, vir em nosso favor. Ele não mandou uma pessoa para trazer um recado, ele mesmo veio, ele mesmo se manifestou. E isto é grandioso demais, saber que nós podemos contar de um Deus que é um Deus conosco, um Deus presente, um Deus que vai estar contigo, como ele diz que ele estará conosco até a consumação dos séculos, mostrando que não está só presente no passado, mas está presente hoje e para todo sempre na nossa vida. Então, meu querido, a intervenção de Deus acontece muitas vezes quando for necessário, quando nós nos arrependemos, muitas vezes quando é preciso ter um ato de nós nos levantarmos, de nós nos conformarmos com as situações, lembrando que Deus pode agir também e lembrando que a intervenção dele veio através dele mesmo, se manifestando na nossa vida, se manifestando no nosso ser. Isso mostra, meus queridos, que muitas vezes nós corre o risco de nós sentirmos como aquele dois discípulos indo embora lá para Emaús, desanimados, tristes, achando que o sonho acabou, achando que não tinha mais solução, porque ele esperava a vinda de um grande rei, de um grande general, que intervia ali naquele momento que o povo de Deus estava passando naquele tempo, que esse rei, que esse general poderoso ia sentar ali no trono, ocupar o trono que estava ocupado pelo imperador romano, ia trazer libertação. E diante daquele momento eles estavam desanimados, porque esse grande soldado, que eles estavam colocando sua esperança, havia morrido. Estavam desanimados, achando que havia perdido tudo. E diante desse momento, Jesus aparece e pergunta para eles: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes e abatidos? E eles respondem a Jesus: você não está sabendo o que aconteceu? Nós estávamos esperançosos, achando que havia uma pessoa no nosso meio, que ia sentar no trono do imperador de Roma e nos libertar. E Jesus disse para eles: vocês não entenderam nada. Esse homem que vocês esperavam, esse rei que vocês estavam esperando, não é alguém que ia vir humanamente, mas ia vir com poder e glória. E essa pessoa sou eu.
Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu vim pessoalmente, estou aqui, eu sou o Deus conosco, eu sou o Emmanuel. Eu vim intervir, não somente intervir no sistema romano, mas eu vim intervir no sistema diabólico, no sistema do anticristo, intervir nesse sistema da maldade, do pecado, da destruição. Vim intervir na destruição que levou ao homem morrer. Eu vim intervir para trazer vida e vida em abundância. Eu vim intervir neste momento para trazer a última palavra, porque a última palavra não é de sexta-feira, que o tempo acaba ali na sexta-feira, mas a última palavra quem vai dar para todos sempre agora é a minha palavra, a palavra do Deus ressurreto, a palavra do Senhor, do Rei dos Reis, aquele que esteve morto, mas ressurgiu. E hoje está aqui no nosso meio, na nossa história, nosso dia a dia, mostrando que Ele é o nosso Deus poderoso presente, quem vai intervir sempre, quem vai trazer a última palavra. Não serão os generais, não serão os juízes, não serão os deputados, não serão as forças espirituais, mas a última palavra que vai trazer para a minha vida, para a sua vida, para situações que muitas vezes estamos passando, a última palavra vai ser a dele, porque a palavra dele vai trazer intervenção para aquilo que nós estamos passando, pelas lutas que nós estamos passando, pelas situações adversas que nós estamos passando, sobre a nossa vida, sobre a sua vida, da sua família, sobre a nossa nação. Meus queridos, a palavra de Deus fala que não somente um ato de arrependimento, não somente um levantar de conformidade que devemos levantar, não somente entender que o Deus conosco se faz presente, que Ele que veio pessoalmente intervir, mas mostra algo para sempre estar fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança. Ali no livro de Apocalipse, no capítulo 5, João teve uma visão profética. Ele viu uma porta que se abriu e Deus chamou: venha para cá. E em espírito ele foi levado para a presença de Deus. E lá ele viu algo muito importante. Ele viu o caos acontecendo no tempo dele. Ele viu o que ia acontecer no futuro. Caos e mais caos. Situações terríveis. Pestes, terremotos, guerras. Ele viu o que ia acontecer tudo isso. Perseguições, maldades. Mas ele viu também que no final, a conclusão de tudo seria que Deus, o Emmanuel, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, venceu. Então ele volta dessa visão e ele traz essa mensagem para nós, dizendo assim: o Rei dos Reis, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, venceu. Por isso que ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E João pode ver nessa visão que Deus venceu, que o nosso Deus venceu, que o nosso leão da tribo de Judá venceu, mostrando que nós podemos ver que o momento que nós passamos, a luta que você passa, a dificuldade que passamos, a dificuldade que a nação está passando, não vai terminar assim, porque a palavra de Deus nos mostra que quem venceu é o nosso Deus, que nós somos vencedores e que nele sempre vamos vencer. Nele vamos ter sempre a intervenção que nós necessitamos para hoje e para todo sempre. Então creia, meu querido, creia que nosso Deus, o Deus conosco, se fez presente, está no nosso meio, está na nossa história. Ele não mandou nenhum general, ele mesmo se levantou e veio ele mesmo para intervir na nossa vida e trará solução às situações que nós precisamos. E no tempo vindouro vai trazer restauração para a nossa nação, para nossas situações que nós estamos passando, porque mostra que quem venceu foi Ele, não foi a morte, não foi o principado, não foi o diabo, não foi esse sistema político, mas quem venceu foi o leão da tribo de Judá. E esse leão da tribo de Judá venceu e sempre trará a vitória e a intervenção que nós necessitamos. E hoje, nesse momento, se passamos por lutas, passamos por alguma dificuldade, passamos por algum momento de enfermidade ou qualquer outra situação, lembre-se que Deus pode intervir, porque Ele é o Deus conosco e Ele veio pessoalmente intervir em favor de todos nós. Receba a bênção de Deus, receba o poder de Deus, receba que
esse entendimento que Ele pode intervir neste momento através do seu poder, através da sua glória em favor de você. Eu quero terminar este momento mostrando um vídeo. Nesse vídeo há uma canção muito linda que fala que aonde você estiver, onde você estiver passando, onde você estiver caminhando, no deserto que seja, Deus estará lá. Deus estará presente. O Emmanuel estará contigo. Ouça, receba e seja abençoado com essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua